ao excelentíssimo presidente da Câmara de Paramirim, prezado senhor, a Oi executará ainda em 2011 as metas de universalização estabelecidas pelo decreto número 7512, de 30 de 6 de 2011, para a telefonia fixa, conforme abaixo. Todas as localidades com população urbana residente acima de 100 habitantes devem dispor de telefone de uso público, TUB, orelhão, com acesso 24 horas disponível, capaz de organizar e receber ligações de longa distância nacional e internacional, DDD e DDI, conforme conceito de localidade definido pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. Todas as localidades com população urbana residente acima de 300 habitantes devem dispor de acessos individuais, bem como telefonia pública, conforme conceito de localidade definida pela Anatel no Plano Geral de Metas de Universalização. As solicitações de acesso individuais devem ser atendidas em até 7 dias, com prioridade para os estabelecimentos públicos regulamentalmente definidos na forma da lei, bem como para os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, órgão do Ministério Público e órgão de Defesa do Consumidor. Nas localidades com telefonia individuais disponíveis, deve existir TUPs com acesso 24 horas, com capacidade de originar e receber ligações de longa distância, nacional e internacional, bem como deve ser priorizado o atendimento das solicitações da TUP para os órgãos públicos, conforme disposto no regulamento. Dentro dos limites da localidade, com telefone individuais disponível, a distância máxima até um TUP não supera 300 metros. Na localidade, com acesso individuais disponível, deve existir pelo menos 3 TUPs em serviço para cada grupo de 100 mil habitantes. E o total desse deve ser igual ou superior à densidade 4 TUPs por município. É gratuito o acesso ao serviço público de emergência disponível em cada localidade, estando seus números de telefone identificados no TUP. O funcionamento do Centro de Intermediação para a Comunicação dos Portadores de Necessidades Especiais é 24 horas por dia, 7 dias por semana. É assegurado o acesso ao serviço telefônico aos portadores de necessidades especiais que disponha de aparelhagem adequada à sua utilização. Deve ser realizada adaptação de telefone e de uso público para os portadores de necessidades especiais na forma definida na regulamentação. A infraestrutura da rede do suporte ao STFC será mantida para a concessão de banda larga nas sedes municipais, conforme disciplina no decreto número 6.424 de 2008. Ressaltamos ainda as obrigações de universalização e as definições relacionadas, se encontra disposto em sua íntegra no decreto 7.512 de 30 de junho de 2011, o qual será regulamentado pela Anatel até 30 de junho de 2012. Caso Vossa Excelência necessite de mais esclarecimentos sobre o trabalho que a UE está realizando no Estado, ou queira informar algumas localidades para verificação de condições para atendimento, conforme definido em regulamento, colocamos à disposição por meio do telefone 71 31 31 2500 ou e-mail joselira@oi.net.br. José Ailton Lira, Executivo de Relações Institucionais da Bahia. Agora, para a ordem do dia, a primeira votação dos projetos 5 e 6 do Executivo Municipal. Projeto de número 5 diz o seguinte: disciplina a concessão de benefícios eventuais de assistência social denominados auxílio por natalidade, auxílio por morte, atendimento a situações de venerabilidade temporária e atendimento a situações de calamidade pública. Auxílio cesta básica como índice e como se indica e da outra e outras providências. Senhor presidente, questão de ordem. Pois não. Vossa Excelência encaminhou esse projeto na sessão passada para as comissões de Educação e de Justiça e Redação de Leis. Nós entendemos que ele precisa passar também pela Comissão de Contas e Orçamento, pelo menos. De Finanças, então, Contas e Orçamento. Sim, mas eu creio que ele não foi encaminhado. Ele foi encaminhado apenas para a Comissão de Justiça e Redação de Leis. Não, e pela Comissão também de Contas e Orçamento. Falei, fica para as duas comissões. Corrigir depois, porque a secretária veio, eu ia passar para hoje tornar passar, aí eu corrigi que estava para ir caminhado para as duas comissões. Mas a secretária quem corrigiu ou foi o senhor? Não, eu corrigi aqui no plenário. Porque ela veio e pediu que caminhar, não pode caminhar para os dois de vez para poder dar mais agilidade ao projeto, que eu ia fazer hoje o encaminhamento seguinte, mas para dar mais velocidade. Senhor presidente, aí nós precisamos requerer a Vossa Excelência algo. Porque nós entendemos, naquele momento,
de que o projeto passaria para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, que haveria tempo, até um tempo maior, para que nós pudéssemos estudar o projeto, vez que nós entendemos a necessidade e a importância do mesmo. Assim sendo, eu requeiro de Vossa Excelência que ele permaneça na casa por mais 8 dias para que a gente possa estudar de forma melhor. Ainda porque o nosso desejo é contribuir com o projeto. E desta maneira, a nossa contribuição ela não vai ser dada. Então eu requeiro a Vossa Excelência que ele fique para a próxima sessão a sua votação. Não tem problema. Os projetos continuarão nas comissões para... Já deram os pareceres, mas tem mais 8 dias aí para estudo na Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Porque geralmente vê os 2 projetos com um ofício, aí eu fiz esse encaminhamento, de repente ia fazer realmente uma prática de 8 dias, mas a secretária falou, não tem problema, faça eu fiz a correção. Está encaminhado para as 2 comissões, Justiça, Contas e Orçamento. Mas o vereador questiona e quer ver mais um pouco, tem mais 8 dias para fazer o estudo. Bom, então os projetos ficam na comissão para votação na próxima semana, se Deus quiser. Não tendo mais nada nesse expediente, vamos para assuntos gerais. Vereador Orlando Flor. Senhor presidente, João Teixeira, meu secretário Jorge Tanajura, demais nobres colegas vereadores, assistentes aqui presentes, Arlete, Silvana ali, representante do jornal Grito, secretário de Finanças desse município, Antônio Robson, que muito nos honra a sua presença aqui, que tem a passagem nessa casa, um trabalho brilhante, e sempre ele não nos esquece, está aqui dando a sua presença, que nos alegra. Também ali os funcionários, Tio e Gui, marcando presença. E sim, senhor presidente, como é de praxe, agradecer a Deus por mais uma sessão aqui, nós presentes, todos emanados no mesmo pensamento, que é aquela de lutar por dias melhores para os nossos munícipes. Também, senhor presidente, na minha fala, gostaria de lembrar os colegas que ontem fui convidado, o senhor presidente me ligou para que eu fizesse presente aqui na reunião que teve aqui nessa casa ontem, comandada pela Secretaria da Ação Social, no qual tinha aí o pessoal que vieram falar sobre um tema que é muito importante, que é erradicação infantil, do trabalho infantil, e naquele momento eu representei a casa, mesmo chegando um pouco atrasado, representei e participei daquele debate de grande importância para todos nós, paramirienses, no qual eu passei para os senhores vereadores aí uma cópia do mais ou menos o que foi debatido aqui ontem, certo? E dentro desse debate nasceu uma comissão, representando assim, cada entidade indicando um representante. Naquele momento, meu nome ficou indicado para fazer parte da comissão, para nós tocarmos esse trabalho aí, que é um trabalho que vocês sabem que ele só está dando um pontapé inicial, porque o tema principal é aquele, é focar o trabalho da criança. Então, vocês, senhores, vão dar uma lida aí, e depois vocês vão inteirar do assunto, e na medida que a comissão for deliberando reuniões e novos acontecimentos, eu, como membro dessa comissão, senhor presidente, eu vou trazer essa casa sempre informada dos trabalhos que nós pretendemos implantar no nosso município. Nós sabemos que não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo, né? Que quando você mexe em cultura, a gente não transforma ela de um minuto para outro. Chama-se cultura, é uma coisa para se trabalhar. E quando a gente vai ver o trabalho de erradicação infantil, e foi um tema bastante debatido aqui ontem, e que já foi feito um trabalho de sondagem em todos os municípios, e a gente vê que os pais, geralmente pelas condições financeiras, pela questão social, geralmente os pais, eles usam seus filhos para lhe ajudar a ter como uma renda familiar. Nós sabemos que nosso período aqui agora é um período de estiagem, e que principalmente na zona rural, os pais têm como o suporte os seus filhos para ajudar no manejo do gado, de dar água ao gado. Então, a gente sabe que, de qualquer forma, não deixa de as crianças não estar trabalhando. Mas, como eu digo, é uma coisa de tempo, de cultura, e com o tempo a gente vai tentar fazer esse trabalho no nosso município. Também, senhor presidente, gostaria de, em nome do senhor prefeito,
fazer aqui um convite para essa casa, que sábado agora próximo, a partir das 4 horas da tarde, aqui no aeroporto, o senhor prefeito manda convidar essa casa para a gente recepcionar os deputados federais. Deputado federal Mário Negro Monte e também ministro da cidade, o seu filho, que é deputado estadual, Mário Júnior, o secretário da Prefeitura de Salvador, João Leão. Nesse dia, nós estamos entregando ao nosso município importantes obras. Uma conquista muito importante, que é a conquista das pavimentações, que nós todos sabemos que vem acontecendo no nosso município. E será a programação a partir das 16 horas no aeroporto. Logo em seguida, já vem no ato inaugural, já vem passando pelo bairro São Vicente, assim, já com o ato inaugural. O bairro São Vicente, a Praça Tobias Tanajura, as ruas Joaquim Azevedo Bittencourt, Rua Maria Augusta Neves, Rua Carmeline Vieira, Rua Oscar Santos. Terminando essa programação aí à noite, fechando com chave de ouro, a partir das 20 horas, no bairro São Vicente, está lá entregando o ajardinamento daquele bairro, bem como a pavimentação da praça. Então, os senhores vereadores estão convidados, e a presença nossa lá honrará muito, não só ao Executivo, mas também a todos os munícipes que estará lá presente. Essa seria a minha mensagem, senhor presidente. E parabenizar e pedir a Deus saúde para que nós continuamos cada vez mais lutando por nossos objetivos. Muito obrigado. Antônio Maria, João Almeida. Meu nobre presidente João Teixeira Ramos, primeiro secretário George Luiz, segundo secretário Orlando Flores Silva, demais colegas vereadores, funcionário dessa casa, nos honra hoje com a presença do secretário de Finanças, Antônio Robson, no qual temos muitas trajetórias. Me cansava essa fala minha quando se ele presencia, porque desde o período de sindicalista e depois que ingressei nessa casa, nós temos se mantido as mesmas relações dos encontros, dos debates, e assim sempre. E às vezes, quando necessitei de procurar a prefeitura, tenho sido bem atendido, e sua presença aqui nos honra. Os jornalistas aqui, que esteja aqui presente também, nessa casa no dia de hoje, jornalista bio dessa casa, os 2 companheiros que se encontram no recinto dessa casa ali, funcionário do hospital, e ali o que mora na Avenida Centenário. Senhores presidentes dessa casa, é o seguinte, desde 2009, quando aqui nós assumimos essa cadeira, junto com demais colegas, percebo que a gente viveu um clima de harmonia, fazendo aquilo que possa vir desenvolver as ações do município. Acredito nós que temos contribuído na medida do possível e sempre procurando fazer aquilo que é o papel do vereador. Acompanhando-os nesse recinto, onde foi uma ação que sempre foi cobrada aqui nessa casa, com as questões da limpeza das barragens. Fiz uma andança, vendo os trabalhos que foram feitos. O que vem acontecendo, devido ao período longo que as aguadas foram limpas, há muitas matérias acumuladas nessas barragens públicas e nessas aguadas públicas. O que acontece? A máquina está chegando e geralmente não está conseguindo fazer a limpeza toda, porque geralmente ainda a parte de baixo há muita umidade. A gente entende essas questões. Mas espero que faça um apelo aqui e essa justificativa ao líder do Executivo, que se for possível, o período que for, prolongando a seca, que a gente espera que mais rápido possível venha a chuva, essa máquina retornar, porque
em alguma delas que eu visitei, se geralmente ficar no que foi feito, não vai resolver muita coisa. Porque está ficando muitas matérias ainda no fundo das barragens. A proporção que a chuva vir, o acúmulo de água, ele vai também fazendo a infiltração, e quando vir um período de seca, o transtorno vai ser realmente o mesmo. A outra coisa que eu observei, em 2 aguadas que eu acompanhei recentemente, foi o seguinte: uma caçamba só, é uma máquina potente, com 3 pasadas que ela dá, a caçamba já está superlotada. Ela sai e vai levar realmente no determinado local. A pá cá fica parada. Então é o seguinte, são perca de tempo, que deva ter um acompanhamento maior, para geralmente que avança mais. Quer dizer, é uma crítica que eu estou fazendo aqui, não é uma crítica, é um acompanhamento que a gente tem o que fazer realmente como representante, como membro dessa casa, para que são dinheiros que geralmente poderia ser mais aproveitado nessas questões. Foi o que realmente eu observei na limpeza das barragens. Está sendo bom, agora só o seguinte, que não está resolvendo de uma vez por toda. Se for necessário, se for possível, um retorno, espero que o companheiro também, ele tenha, eu sei que ele está acompanhando essas questões, mas está necessitando realmente desse acompanhamento mais presente para que a coisa venha deslanchando de uma forma mais positiva. Muito obrigado. Evandro Carlos. Senhor presidente, primeiro secretário, segundo secretário, colegas vereadores, assistente da casa, secretário Robson, em seu nome eu gostaria de saudar todos os componentes da Assembleia. E a nossa fala de hoje é relativa a uma reportagem que nós assistimos no domingo no Fantástico, onde mostrava realmente o investimento do dinheiro público na saúde. A gente sabe que a saúde ainda no Brasil apresenta suas precariedades, mas falando especificamente do SAMU, onde a gente observa no Brasil, onde a reportagem mostrou, ambulâncias paradas, por falta realmente de investimento na construção das bases de apoio. E a população realmente sofrendo com a questão da assistência à saúde. E o nosso comentário nessa data de hoje é para realmente parabenizar ao nosso município, parabenizar a Secretaria de Saúde, parabenizar o Executivo, porque o que se observa no nosso município é tudo aquilo contrário do que a reportagem demonstrava, onde realmente as ambulâncias lá enviadas para os municípios, paradas, inclusive algumas situações até escondidas em alguns terrenos, e a população sem assistência. Então, no nosso município, ao contrário, realmente o poder municipal não mediu esforços, onde a justificativa dos secretários de saúde dos municípios, inclusive dos estados, também era de que não tinham recursos para construir as bases de apoio. E o que a gente vê no município de Paramirim é ao contrário disso. Eu acho que a gente realmente, às vezes, tem que fazer as críticas, mas essa crítica é construtiva, né, demonstrando realmente o compromisso do Executivo, o compromisso da Secretaria de Saúde, realmente com o nosso povo. E a gente percebe assim, ações importantes de assistência dessa unidade, ora instalada no nosso município. Então fica aí, realmente assim, devido a nossa... assistir a nossa reportagem, então eu fiquei a pensar, né, por que realmente municípios do mesmo porte que o nosso, que também é um sistema financiado pelo SUS, e não conseguem instalar suas bases, enquanto o nosso município, até muitas vezes mais carente, né, realmente está aí funcionando, atendendo a nossa população. A gente tem visto aí ações importantes desse serviço, então fica aqui realmente o registro dos nossos parabéns ao Executivo, à Secretaria de Saúde e ao Governo do Estado também. Inclusive a Bahia, nessa reportagem, não foi citada como um estado que realmente recebeu as ambulâncias. Você vê, São Paulo
um município rico, um estado rico, o estado mais rico do país, com 100 e tantas ambulâncias lá paradas e as pessoas precisando de assistência. Enquanto que, em comparação com a Bahia, a nível de arrecadação, muito menor. E aqui não foi citado o estado da Bahia como parte do país aí que tinha recebido esse benefício do SAMU e as ambulâncias paradas. E voltando principalmente para o nosso município, realmente a gente percebe as ações que são desenvolvidas pelo Executivo para o cumprimento, né, do compromisso assumido com o governo e principalmente com a população, que realmente é a maior beneficiada dessas ações. Eu gostaria aqui também, João, de parabenizar a sua colocação no sentido de, realmente, porque uma hora daquela máquina ela é cara. E a máquina está parada, mas a hora está correndo. Então, se você acrescentar mais caçambas, a hora ela vai valer mais. Ela vai ser do mesmo preço, porém ela vai produzir mais. Porque serão 3 caçambas, essa máquina acredito que não pararia. Então a hora dela renderia muito mais. Então realmente você concorda com a sua colocação. É aquela forma de aproveitamento ainda mais do nosso dinheiro. Você coloca, são ações importantes. Eu acho que nós que moramos aqui no polígono das Secas, realmente precisamos de ações nesse sentido do poder municipal, no sentido de estar viabilizando, principalmente que uma das fontes de renda do nosso município maior é a pecuária, que é a maior dependente das ações no sentido das aguadas. E aí, quando vem realmente o município atender a população nesse sentido, dá reforço ao homem permanecer no campo, evitando aí o êxodo rural. Fica aqui também, nós não tivemos a condição de participar da inauguração do sistema de água, hora inaugurada no final de semana, mas fica aqui também os nossos parabéns a essa ação de convênio, de harmonia entre os poderes estadual e municipal. A gente sabe que a água da Embasa é uma obra do Estado, porém com a participação da Prefeitura. O maior beneficiado disso é realmente a população. A gente demonstra aí o quanto é importante a gente deixar as querelas, as picuinhas políticas de lado e realmente a gente agir em prol da população. O que a gente tem observado nessa casa também é esse amadurecimento. A hora que precisa discutir as questões, que precisa realmente requerer as coisas, se faz, porém, na hora de aprová-las, também da mesma forma, são feitas com responsabilidade. E o maior beneficiado, os maiores beneficiados, somos todos nós, moradores aqui do nosso município. Muito obrigado. Está liberado. Nessa situação, o vereador Evandro, eu vi essa reportagem e estava pensando, e há um tempo atrás já, quando a gente teve, está ali o doutor Sérgio, meu primo, quero saudar a sua presença aqui, quando Augusto, meu primo e irmão do doutor Sérgio, acidentou-se, tentando passar uma ficha do hospital lá para adquirir a vaga, para receber lá em Vitória da Conquista, o secretário de saúde estava parabenizando aqui a nossa cidade pela ação. A gente dizia a ele que estava com o paciente no carro para sair, e ele lá tentando alocar a vaga, né, para receber e tal. E a gente ficou naquela agonia, e ele falou, rapaz, essa cidade de vocês, ela é organizada na saúde? Eu falei, rapaz, precisa muita coisa ainda, mas a gente faz o que pode. Aí ele disse o seguinte, falou, olha, o paciente de vocês caiu aí por volta das 5 horas da tarde, vocês já estão com ele pronto. Nós estamos aqui, recebemos aqui um aviso de 1h30 da tarde, de 2 que caíram na rodovia e até agora não teve ninguém para resgatar, ninguém sabe da finalidade de nada. E vocês aí tão distantes, já preocupados já em trazer o paciente, já deram os primeiros socorros. Indo visitar o secretário na prefeitura semana passada, me deparei com uma participante do Conselho Tutelar e ela tinha levado o seu marido a Salvador há cerca de 10 dias atrás. Aí ela bateu no meu ombro, porque ela muito frequenta o hospital, às vezes levando pessoas, agente comunitária e tal. Ela faz também um trabalho assim, espontâneo. Ela me disse, falou, meu amigo, olha, só quem sai daqui é que sabe o que se rola lá fora. Olha, nossa cidade precisa de muita coisa ainda, mas em relação ao que eu vi lá fora, estamos de parabéns. Porque nunca vi tanto sofrimento para se adquirir
um tratamento lá fora. E outra coisa, aqui você é tratado como ser humano, lá fora as pessoas lhe veem como nada. Eu tenho conhecimento disso porque eu já viajei com meu filho para São Paulo, já dei mais de 50 viagens lá, assim. Eu falei, olha, eu valorizo o nosso trabalho porque realmente lá fora eu já passei por poucas e boas, mas que deixaram marcas para não se esquecer. Bom, vamos tocando o nosso trabalho, isso é o que... Senhor presidente, vereadores que compõem a mesa, demais vereadores, assistência aqui presente, secretário de Finanças, Robson, e o Vossa Excelência falando, presidente, eu aqui pensando, felizmente nós sempre achamos que o dos outros é melhor do que o nosso. Não é? Nós sempre olhamos para os outros e achamos que está melhor do que a gente. Então, é desta forma. Paramirim é uma cidade boa, uma cidade ordeira, uma cidade maravilhosa, eu posso dizer isso, pelos 26 anos que aqui resido, e esta casa me deu a alegria, o prazer, a honra de Paramirim me adotar como filho. Então eu posso testificar isso de Paramirim, talvez até mais do que todos vós, ou a maioria de vós, que nasceram, que são filhos por nascimento desta terra. A Bíblia diz que quando você dá um testemunho de si próprio, mesmo que ele seja verdadeiro, ele traz dúvida. Então eu sendo de fora, fica mais fácil falar e talvez falo com mais autoridade, né, do que todos vós. Não que eu tenha mais autoridade pela condição de ser oriundo de outra cidade, e a Bíblia também completa, diz que um profeta não fica sem honra senão de sua terra. Aí a gente percebe que aqueles de casa talvez não reconhecem e dão crédito para os seus como deveria dar. Mas Paramirim, esta cidade, nós nos orgulhamos de morar aqui, de ser filhos desta terra, de poder contribuir, e nós somos testemunhas disso que Paramirim hoje vive, e que não é só de hoje, é de alguns tempos atrás, construído não simplesmente com o trabalho de uma Câmara, composta hoje, de um prefeito que está no poder, mas com suor e lágrima e talvez sangue de muitos homens e mulheres que lutaram, que demonstraram o seu amor, o seu bem-querer, o seu compromisso com essa terra. Então, nós estamos assim, felizes e temos certeza que essa terra verdadeiramente poderá ser bem melhor do que ela é. Mas, senhor presidente, nós gostaríamos neste momento, e antes de iniciar aquilo que nos traz à tribuna, agradecer a Deus. Quando eu cheguei, brincávamos com o vereador Antônio Maria e disse, você esqueceu de mim, que está com tempo que a gente não se fala. Nós temos uma amizade desde assim que eu cheguei aqui, na pré-adolescência. E aí eu disse, você esqueceu de mim. Mas ainda que você esqueça Jesus Cristo, Deus não esquece. A Bíblia diz, Isaías 49, que o nosso nome está gravado na mão dele. E aí ele se lembra. E chega a dizer que se a mulher que amamentou e que gerou esquecer do filho, todavia ele não esquece. Então, eu louvo a Deus pelo seu cuidado, pela sua bênção, pela sua proteção em todos os momentos. Mas, senhor presidente, eu gostaria nesta hora de agradecer aos colegas pelo entendimento na votação na nossa indicação. Eu sou daqueles que faço a indicação porque ela lembra o executivo e aponta, na verdade, as falhas e as necessidades. Mas eu sei que a indicação ela não tem um poder real das edificações. Ela não chama a autoridade, o executivo, para fazer, mas é importante. E eu agradeço aos colegas pelo entendimento. Mas na questão da energia pública, eu confesso aos senhores que não haveria, como nós temos visto, vereador Antônio Marques, vereador George e tantos outros, fazer indicação no que diz respeito à energia pública, porque, na verdade, todos os serviços do governo, eles são voltados para o bem-estar da população. E a partir do momento da criação da taxa de iluminação pública, que hoje é contribuição, ela torna para o poder público, para o município, uma responsabilidade, como todos os outros serviços são, mas esse de uma maneira mais forte. Porque, na verdade, todos aqueles, como disse o vereador João, recebeu a sua primeira conta de luz, o que ele primeiro percebe lá
é a taxa, é a contribuição que vai para os cofres do município. E não faz sentido que nós tenhamos ainda tantos problemas como nós temos com a iluminação pública. Esperamos que o Executivo possa voltar os olhos para essa situação que é necessária. Nós sabemos que Paramirim é uma cidade pequena com tantos problemas, com tantas necessidades, e a iluminação pública ela não foge. Talvez não tenha a iluminação pública, a necessidade, a urgência que tem a educação, que tem a saúde e muitas outras áreas. Mas é uma medida de segurança. Além de ser uma medida de segurança, é algo que o morador paga, o contribuinte paga por aquilo, e que precisa ser assistido, precisa ser verdadeiramente feitas as obras para que eles possam ter mais comodidade e até mais prazer no pagar. Uma outra questão, senhor presidente, que nos traz também a falar nesse sentido, é com relação à fala do vereador João de Almeida. Eu tenho observado o posicionamento do vereador João. João é um vereador importante para esta casa, não só de agora, hoje ele é vereador, mas na sua vida sempre devotada ao servir, comprometido, responsável. E ele tem feito pronunciamentos importantes nesta casa. E hoje ele traz mais um, já há muito tempo que ele vem debatendo com relação às aguadas. E hoje nós estamos aí já vizinhando as chuvas. Né? Hoje até assistindo o jornal, deu chuva na Chapada, Paramirim foi agraciado. Né? Nós já teremos dificuldade, porque choveu, não tem mais como limpar. Mas é bem verdade que muitos dos tanques, João, eu não visitei, mas conversei com um colega da região, com um companheiro da região do Cipó, e ele me falando da Lagoa do Cipó, que não foi feito o trabalho como deveria. Sou eu, não vi, estou passando aqui o testemunho de alguém, de lá daquela comunidade, em que inclusive o tanque do Pajéu do Cipó também já está seco. Ele me falando, teve que alugar um pasto na região de Botuporã, porque lá já não tinha mais água, e ele tendo pasto, ele teve que alugar lá, porque não tem mais água para dar água ao gado. Então, está no momento de limpar. Mas o que eu quero chamar a atenção, não é só pela necessidade, não. É dentro da colocação de João, que muito serviço não pode ser feito porque tem água. Eu gostaria de chamar a atenção, ou o serviço está sendo feito numa hora errada, ou está faltando competência no fazer. Porque se você está fazendo e você não pode fazer, agora, da forma que tem que ser feito, está jogando dinheiro fora. Primeira chuva que tem, ela entope novamente, o resíduo fica. Então, ou está fazendo fora de hora, no momento que não é exato, ou está fazendo de maneira inadequada. Então é preciso que pare e veja, porque não é simplesmente a falta de uma caçamba, vereador, como Vossa Excelência complementou, as palavras do vereador João de Almeida, é a questão do custo-benefício. Se você tem uma máquina cara que ela tem capacidade de encher durante um período, 3 caçambas, você coloca uma só, ela está ficando 2/3 ociosa. E que talvez os custos da caçamba seria menor do que o próprio custo e o benefício seria maior. Então é preciso avaliar, está no momento exato, o tanque pode limpar agora ou espera secar, e fazer a coisa de forma equilibrada, de forma planejada, de forma que os resultados sejam verdadeiramente maiores. Então, fica aí a nossa colocação também nesse sentido. E eu queria também abordar um outro ponto, dentro da própria sessão. O vereador João de Orlando nos fala, e eu queria chamar os senhores a pensar. Nós estamos numa nação bem desenvolvida, não é ainda a nação que nós queremos, que nós almejamos, senhor presidente, mas nós estamos numa nação onde nós já temos muitas conquistas. O Brasil, nos últimos anos, desde que eu me entendo, eu vejo que ele vem crescendo. E nos últimos anos, nos últimos mandatos, não um compromisso de um homem só, mas de uma conjuntura. Nós não podemos dizer que o Brasil é o que é hoje por causa de Lula, e muito menos por causa de Dilma, mas uma conjuntura, é o Senado, é o Congresso como um todo, são os estados, são as assembleias, são as prefeituras, são as câmaras de vereadores, é o comércio, é a indústria. Então a nação alcançou um nível de desenvolvimento que a gente vê que é preciso trabalhar e acompanhar. Mas no que diz respeito ao trabalho infantil, na nossa cidade, precisamos estar atentos, vereador Orlando. Mas eu acho que nós não temos aqui esse problema. Precisamos estar atentos. Se tem, eu não conheço. Agora, uma coisa precisa ser feita. É preciso que nós façamos uma campanha de que os filhos estejam com os pais trabalhando. Eu me lembro que há uns 4 meses atrás,
Meu irmão Orlando construindo, comprou uma caçamba de brita e despejou na porta, e ele contratou um vizinho para colocar aquela brita para dentro. Ele tem 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos. Ele é uma pessoa simples, uma pessoa tem um temperamento forte. E se tem um pai de família que eu respeito como pai de família, como cidadão, e principalmente a qualidade de pai de família, é Tiãozinho. Porque ele, na sua fraqueza, vereador, ele não tem condição de dar a bicicleta nova, ele não tem condição de dar o tênis novo, ele não tem condição de dar uma roupa boa, ele não tem condição de pegar um filho e fazer uma viagem. Mas tem uma coisa que ele dá para os filhos, e que eu tenho plena certeza, que se todos os pais fizessem aquilo, os filhos seriam outros, os cidadãos seriam outros. Ele dá carinho, ele dá companhia, ele dá o aconchego. E tudo o que ele faz, se ele vai trabalhar, os filhos estão juntos. É difícil você ver hoje um pai, nos dias de hoje, pegar uma bola e ficar jogando bola com os filhos no meio da rua. Isso fortalece. O filho impregna em si o caráter, a responsabilidade, o compromisso e o senso de família, que é a célula máter da sociedade. E aí, Orlando contratou Tião para poder colocar aquela brita para dentro. E ele, como sempre faz, juntou, uma pegou uma latinha, outra pegou uma bacia, e foi ele com a carriola e os meninos juntos. Daí aproximadamente uma meia hora, ele naquela correria com os meninos, parece um monte de formiguinha assim, tem uma coisa bonita de ver. Aí o conselho tutelar me liga, Osório, de quem é aquela construção, porque Tião está ali com os meninos trabalhando. Eu falei, minha filha, se todo pai de família, se todo homem, se toda mulher ensinasse a Tião, aos filhos, como Tião ensina, nós não teríamos tanto bandido nesta cidade. Eu conheço Tião, deixa Tião cuidar. Osório, mas ele está botando os meninos para trabalhar. Eu falei, deixa Tião. Eu fui para a roça com meu pai com 4 anos de idade. Ele arrancando batata e eu quebrando os talos, minha mão ficava pretinha. Isso não me tirou, de forma alguma, os méritos e a condição de ser homem, de ser digno. Muito pelo contrário, vereador Antônio. Contribuiu. Eu tenho certeza qual é de nós aqui que não acompanhou os seus pais. Aí eu falei, olha, os filhos de Tião, você pode ir lá. As notas dele, estuda em colégio público, não perde um dia de aula, as notas dele, o desempenho, é melhor do que do meu filho, que veio de uma escola particular. E que talvez pudesse, não por ser eu, mas meu filho veio de uma escola particular, hoje está na escola pública, mas o aproveitamento, pelo menos em termos de nota, doutor Sérgio, é melhor do que do meu filho e de muitos outros. A gente vê Tião, na fraqueza dele e na falta de cultura, sentar e ensinar tarefa aos meninos. Minha esposa tem um comércio em frente e ela me contando que riu de Tião. Ele ensinando e soletando secar, daquela mesma forma que a gente via quando havia secretários, os professores leigos, secar, se quer, mas ele está ali ensinando os filhos. E muitos que pegam, colocam seus filhos numa banca e não há o aproveitamento. Mas o importante é que ele está. Então é preciso que a gente pense, a nação desenvolveu, nós temos que estar preocupados porque existem lugares em que há a exploração infantil no trabalho, é algo real, mas nós precisamos ensinar também as crianças, os nossos filhos, a estarem junto com os pais, a estar junto com a família. Porque isso verdadeiramente, vereador Evandro, dá solidez, dá estrutura, dá raiz, ensina. É óbvio que nós não podemos aceitar que o pai faz da vida, do seu trabalho, uma forma ilícita e achar que está junto. Mas aquele que trabalha de forma honesta, de forma digna, os filhos têm que estar perto. Aquele ditado, casa de pai, escola de filho. Então, nós precisamos nos preocupar com isso, estar alertas em Paramirim, mas quem sabe esse mesmo trabalho da erradicação, do trabalho infantil, seja feito de forma contrária. Acompanha teu pai, tu não está na escola agora, vai com teu pai para a roça tocar um gado. Me vem mais um exemplo à mente. Nós temos uma história em Paramirim de alguém com síndrome de Down que acompanhou o pai desde pequeno. Aquele rapaz quase não tem problema. Por quê? Porque encontrou no pai uma companhia saudável e aprendeu com o pai. Quantas vezes, quem foi que nunca viu o Gel mexendo numa construção junto com o menino lá?
com o pai dele. Então são testemunhos assim que a gente sabe que são benéficos. É preciso combater, mas em determinados momentos é preciso incentivar. Não é o trabalho infantil não, mas a companhia do filho com o pai. Eu agradeço, senhor presidente, também pela concessão do requerimento que nós pedimos a Vossa Excelência, e o nosso desejo é contribuir, não só com a aprovação do projeto, mas com esse município, com esta casa, com a sociedade de Paramirim. Muito obrigado. Vereador Antônio Marques Souza. Senhor presidente, senhores vereadores que compõem a mesa, demais colegas vereadores, recinto da casa, quero saudando aí o nosso secretário de Finanças, Robson Martins. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma sessão nesta casa, parabenizar aí os colegas que trouxeram as suas indicações, e também os demais colegas que fizeram uso da palavra, com colocações da maior importância. Mas, na sexta-feira passada, eu fui à Vitória da Conquista, autorizado pelo senhor presidente, representando esta casa, numa audiência pública, que o presidente lá de Vitória da Conquista, Fernando Vasconcelos, e mais 2 vereadores promoveram a criação da Universidade Federal do Sudoeste, onde naquela oportunidade se fazia presente deputado estadual, deputado federal, o reitor da universidade, diretor, o prefeito lá de Vitória da Conquista, vereadores, demais segmentos da sociedade conquistense, onde o presidente fez uma explanação e em seguida passou a palavra para o diretor da universidade, onde, através de slide, ele mostrou os pontos positivos, o que de melhor aquela universidade iria oferecer para o alunado. Os cursos, o custo mês de mais de R$300 mil, a importância da universidade para o Sudoeste. Foi uma audiência da maior importância. Plenário, o recinto da Câmara de Vitória da Conquista, lotado, e realmente foi uma audiência muito importante. Aquela cidade é forte, e tem um povo que tem um pulso forte, e realmente vai longe. Tem impressão que essa universidade, quem sabe no futuro, vai ser bom até para Paramirim. Então, senhor presidente, a nossa presença lá, eu tenho a impressão que foi importante. Quando a Câmara manda o vereador participar de algum evento, é bom, não só culturalmente, mas eu acho que a casa tem a ganhar. Lá o presidente da Câmara mencionou o nome aqui do vice-presidente da casa várias vezes, agradecendo. No final, antes da minha saída, eu disse ao presidente que precisava sair, porque já era 7 horas da noite, e aí eu precisava retornar. Ele agradeceu, mandou que eu trouxesse o abraço, não só ao presidente, mas aos vereadores da Câmara de Paramirim, pela presença lá naquela audiência tão importante. Então, senhor presidente, muito obrigado. Eu acho que é assim que tem que ser. Esta casa, agindo desta forma, só tem a crescer. Muito obrigado. Vereador Jorge Luiz. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários desta casa, imprensa aí que faz presente, Jornal Grito, demais assistentes faz presente, secretários, jogador do Sérgio, demais assistentes que faz presente na Câmara hoje. Mais uma vez, uma sessão importante. E eu fico aqui pensando, colegas, ia relatar isso hoje, como vou relatar nesse momento. O vereador Evandro entrou aqui para a gente estar com a moção de agradecimento à situação da segurança pública do nosso município. Realmente melhorou bastante depois aí da CAESG e também a Polícia Militar dando total assistência. Mas domingo próximo passado, ia ter um incidente em Paramirim por falta do policiamento militar. Principalmente vou falar aqui na casa e cobrar que a Polícia Militar, principalmente nos finais de semana, tem que estar mais presente
principalmente ali no centro da cidade, também já faz as rondas aí na periferia, que tem que ser de praxe e fazer isso diariamente, noturnamente. Mas no domingo, nós temos 2 praças ali, que vocês podem frequentar lá, que o movimento de criança é muito grande. É a Praça Érico Cardoso e a Praça do Rosário. As crianças trafegam de um lado para o outro. Eu já entrei com indicação nessa casa para interditar aquela praça no final de semana. Por quê? Para os carros não circularem por ali. Mas até o momento não foi resolvido isso. Mas eu volto a frisar aqui nesta casa. Porque depois que acontecer um incidente, é que a gente vai tomar providência. E no domingo passado eu fiquei até assim um pouco chateado, que não estava presente da polícia naquele momento, e um cidadão, um jovem, estava com o carro, eu acho que ele estava embriagado, não posso se constatar, mas pela maneira que estava fazendo com o carro, foi uma questão de não acontecer um incidente, graças a Deus não ter nada. Mas o cidadão que estava com o carro, fazendo corrupio naquela praça, entre a praça e outra, e chamou a atenção de todo mundo. Liguei para algumas pessoas, inclusive o delegado passou no momento, acionamos o delegado, avisamos o delegado quando foi tomar providências,